muitas vezes a gente, não que esqueça, mas a gente deixa de dar o devido valor e a devida ênfase. Às vezes é por causa do nosso dia a dia, às vezes é por causa do pecado, que nós somos pecadores. E essa verdade é uma verdade que tem que ser, como é que eu posso dizer, cada dia mais forte na gente. Eu vou pregar hoje que Jesus Cristo é o centro da nossa existência. Eu quero aplicar aqui alguns versículos. Hoje estava falando na quarta-feira que eu gosto de pregar sermões textuais, baseados nos contextos. Hoje eu vou pregar temática. Peguei um tema, mas é o tema da nossa vida. Antes de ler o texto, vamos ler o texto básico. É Romanos 11. Romanos 11, 36. Depois eu vou ler outros textos, mas tem a ver com a música que a gente cantou, né? Cantamos a música aí, e eu quero ver tudo a ver. Romanos 11, 35 diz o seguinte: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quem é ele? Deus, Jesus. Jesus, que é Deus. Eu sempre digo, quando eu lembro umas coisas da minha infância, e eu lembro desse tempo, que eu acho que eu não nem estava na escola ainda. Eu não sei qual é a idade. E um dia eu me peguei, criança. Não sei se eu estava brincando, acho que eu estava brincando, mas eu não lembro a idade exata que eu tinha. Eu só sei que eu não estava na escola ainda. Eu parei e falei, que estranho. Como é que eu sei que eu estou aqui? Como é que eu sei que eu sou? Eu comecei a perguntar para mim mesmo como é que sobre a minha pessoa. Sim, coisa não tão profunda assim, mas foram as primeiras vezes que eu perguntei: nossa, que estranho eu estar aqui fazendo as coisas, ouvindo as pessoas me vendo. E eu não tinha as palavras certas ainda, mas eu achei estranho. Mas na realidade, a primeira vez que eu fiz isso, depois eu fiz outras coisas. Essa primeira vez, na realidade, o que eu estava fazendo? Eu estava questionando e querendo entender como eu existia. No fundo, hoje, trazendo as palavras corretas, porque eu achava assim, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu sei? Como é que eu estou vendo? Como é que eu penso? Eu estava questionando a mim mesmo sobre a minha existência. Foi a primeira vez que eu parei para pensar na minha existência. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já parou para pensar na sua existência? Um dia você parou para pensar? Como é que eu existo? Como é que sou eu? Como é que eu estou pensando?
está com conhecimento. Mas conhecimento de quê? Consciência nada mais é de você compreender sua própria existência. Você entender, peraí, estou existindo. Eu consigo pegar, eu consigo isso. Mas, não é todo mundo que tem o mesmo nível, vou colocar assim, nível de consciência das coisas. Por quê? Porque nós vivemos no mundo físico. E o mundo que a gente vive, esse mundo físico, ele sempre quer nos impor nesta consciência que só existe aquilo que é sensorial. Eu posso tocar, eu posso ver, eu posso sentir, ouvir, cheirar, ter gosto, cinco sentidos, visão, olfato, audição, paladar, tato. Realmente isso existe. Nós temos que ter a consciência que nós somos seres físicos. Porém, a nossa existência é muito mais do que simplesmente aquilo que a gente se apega sensorialmente, os nossos sentidos, visão, tato. Nós somos muito mais do que isso. Porque, mas como é que a gente prova isso? É simples. Você é muito mais daquilo que você pode pegar e sentir. E uma prova simples. Você sente amor? Você pode pegar amor? Você sente. Ela tem raiva. Você sente raiva. Você sente respeito, paixão. Ou seja, o seu jeito de ser, a paz. Paz. Nós precisamos de paz, principalmente paz interior, na alma. São coisas que não são sensoriais, mas existem. Alguém pode negar que isso existe? Nenhum ser humano com uma consciência mínima, normal, vai negar que isso existe. Porém, a palavra de Deus, ela nos revela algo ainda maior. É que nós não somos só seres físicos que tocam, veem, sentem gosto. Nós somos seres espirituais também, feitos à imagem de Deus. E Deus é Espírito. Somos seres físicos que sentem, que ouvem, e somos seres espirituais que não deixarão de existir, que não deixaremos de existir. O nosso corpo vai deixar de existir, o físico. Mas nós, como seres espirituais que somos, não deixaremos de existir. Como sermos da imagem de Deus. Quem nos revela isso é a palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa existência, ela tem propósito. E o principal é estar continuamente ligados a Deus. A Deus. O pecado fez-nos ter uma consciência, um nível de consciência bem abaixo do que deveria ser. Porque muitos de nós não creem até no espiritual. Porém,
consciência de existência e buscar mais a Deus. Só que o mundo luta contra. E nós que já temos essa consciência de que somos espirituais também e precisamos de salvação, porque somos pecadores, nós vamos buscar mais, vamos ter essa luta contra o mundo, contra a carne, o diabo. O diabo quer te prender no sensorial. Carnaval. O que é carnaval? Prazeres sensoriais na carne. Alguém ali no carnaval está preocupado com vida eterna em Cristo? Mas pastor, eu sou crente, eu vou no carnaval, mas eu não vou para adorar o diabo ou para a igreja. Você quer enganar quem? Quer enganar quem? Você pode até tentar me enganar os céus, mas a Deus nos vê o profundo da sua alma, do seu coração. Então, a palavra de Deus nos revela a grande verdade. Foi Deus quem criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Está lá em Hebreus 11:2, né? A fé é o firme fundamento, né? E quem tem fé crê que foi Deus, invisível, que criou as coisas visíveis. E por sermos pecadores, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Para quê? Para que nós pudéssemos ter esta consciência de existência nossa. E saber, então, que por causa de Jesus, nós podemos, então, ter essa consciência. Agora, mesmo quem não tem essa consciência, saiba o seguinte: você depende de Deus. Creia ou não creia, Jesus Cristo é o centro. E dependendo do seu relacionamento com Ele, é que você vai ter vida eterna no céu ou inferno eterno, ou morte eterna no inferno. E morte nesse sentido, morte é separação. A Bíblia, quando fala morte, ela está falando de separação de Deus. Porque nós somos seres cuja existência não acaba. Os filhos da imagem. Ela teve um começo, mas não tem fim. Deus não tem começo nem fim. Nós temos começo, mas não temos fim. E a nossa existência vai continuar ou na vida ou na morte. Ou seja, ou no céu ou no inferno. Todo mundo aqui crê nisso também? Então, e como é que a Bíblia fala sobre essa questão? Para que a gente possa viver mais intensamente para Deus. Ela vai falar que Jesus Cristo é o Deus Filho, Ele é o Criador, Ele é Deus. Por exemplo, vamos pegar o famoso texto de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí o versículo 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No estudo dos lábios, estou falando dessa questão básica da nossa fé. Jesus Cristo é homem e é Deus ao mesmo tempo. Então Jesus veio a este mundo com um único objetivo: nos salvar da condenação eterna, da morte eterna pelo pecado. E Ele nos substituiu na cruz. Ele foi o nosso representante, que pagou o preço do nosso pecado. Então, primeiro, se não fosse Jesus vir e pagar, eu e vocês estávamos condenados. E a Bíblia é muito mais
enfática de falar que Jesus não veio fazer só a obra, só por causa da obra, só para salvar. A Bíblia é muito mais enfática com isso. Por exemplo, o texto que nós lemos em Romanos 11. A Bíblia fala que não só ele fez a obra de salvação, mas tudo o que existe, inclusive nós, é por causa dele. Por causa dele. Eu estou tomando água aqui, posso tomar mais água? Por causa dele. Eu estou aqui andando, falando com os irmãos, por causa dele. Você veio até aqui hoje, por causa dele. Seu dia a dia, seu trabalho, por causa dele. Se tudo isso você está fazendo no automático e não se lembra dele, opa, eu trabalho em Deus, eu conheço para o Senhor do coração. Tudo que fizer, se fazer de todo o coração para o Senhor. Quando a senhora faz o bolo, no momento lá, ela fez em primeiro lugar. Senhor, abençoa. Deus. E depois ofereceu para nós. É isso. A criação toda a criação, os planetas, as galáxias, o universo, o sol, tudo, veio a ser feito e se concretizou por causa de Jesus Cristo e para Ele também. Vou ler um outro texto parecido nesse dia, Romanos 11, que é o texto de Colossenses 1,16. Só para quiserem abrir só, tá? É Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, ou seja, o mundo espiritual também. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, ou seja, anjos e até os demônios, né? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Texto parecido aqui com Romanos 11, Colossenses 1,16. Se quiser ler 17, texto muito interessante. Então nós vamos ver aqui, conforme Romanos diz, né? Porque dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, ou seja, ele é o motivo. Jesus Cristo é o motivo das coisas existirem. Porque Deus, Trino, né? Pai, Filho, Espírito Santo, que não foram criados antes de criar todas as coisas. Porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia que ao criar haveria um problema do pecado, porque quando se dá liberdade, na liberdade Deus dá, existe a possibilidade de você querer Ele, querer Ele, ou mas se você tem liberdade para não querer. E aí Satanás começou a não querer mais Deus, depois instigou o ser humano a isso também. Mas Jesus veio, Deus sabendo que isso ia acontecer, já falou, então o Filho virá para resolver esse problema. Para quem quiser também. Ou seja, até para ter vida eterna, continuar existindo com Deus, é livre. A liberdade. Eu costumo dizer o seguinte: o único ser que existe
que tem todo o poder, toda a autoridade, e até o direito de fazer o que quiser, e de nos forçar a fazer qualquer coisa. Ele tem poder, autoridade e direito de fazer isso. Tem ou não tem? Ele tem. Ele é o único que não faz. Já parou para pensar na grandiosidade desse Deus? Nós às vezes queremos, né? O outro faz assim como a gente quer, ou o outro quer que a gente faça, quer nos esforçar, aí põe medo: se você não fizer, eu vou te matar; se você não fizer, eu vou te bater; se você não fizer, você vai ter, né? Seres humanos gostam de querer forçar o outro, mas ele não tem coisa direito. Mas e aí, com isso ele pega, vai agradar a Deus. Agora, Deus, quando Ele nos deu liberdade, Ele deu mesmo. Ele é o único que não nos força, Ele apenas apresenta: olha, se você reconhecer que você é pecador, se arrepender, você vai ser salvo. Se você não quiser se arrepender, você vai ter o inferno. Então eu fico admirado com esse Deus. E mais, pense o tamanho de Deus agora. Deus é o Criador de tudo, das coisas grandes e das coisas pequenas que a gente nem enxerga, do seu DNA, dos átomos, do seu sangue, as células que estão lá no seu sangue. Ele criou aquilo, mas Ele criou sóis, o Sol, o nosso Sol, e outras estrelas, sóis, planetas. E esse Deus que é tão grandioso e tudo mais, quando você escolhe Jesus Cristo e você ora de coração, que Ele se inclina para você. Que Deus é esse? Às vezes uma pessoa pede uma coisa para nós, você nem está dando ouvido. Deus está ouvindo. Só que Ele sabe o que é melhor para você. O grande estudado para não pedir coisa dos seus deleites. Tá? Então vejam que foi por causa de Cristo o motivo da existência, porque dele. Não foi só o motivo da existência. Por meio dele, ou seja, Ele é o Criador, é dele que surgiu a nossa existência. E mais, para Ele, nós fomos feitos para Ele, para glorificar a Ele, para adorá-lo, para termos comunhão com Ele, para expressarmos todos os nossos sentimentos bons para Ele. A nossa existência deve ser dedicada a Ele. Por isso que a Bíblia diz: a Ele glória eternamente. Ele deve ser glorificado. Só Ele tem toda a glória. Só Ele merece. Como diz lá em Apocalipse, né? Apocalipse 1:8, Ele é o começo do fim, o alfa e o ômega. Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e ômega é como se fosse: eu sou o A e o Z. Ou seja, tudo do alfabeto. Tudo. Depois ele completa o versículo 17. João fala: quando eu vi cair aos seus pés do morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e
as chaves, a morte, o inferno. Ele é o começo e o fim. Tudo que existe começou nele e é para ele, se volta para ele. Lembra que eu já comentei aqui com os irmãos, por exemplo, Gálatas 5, quando Paulo está falando do nosso comportamento, ele fala lá sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Gálatas 5, você vê, né? Gálatas 5. As obras da carne, ele fala, né? Ela siga, deixa eu aqui. Gálatas 5. Só para os irmãos lembrarem aqui. Gálatas 5:19. Olha, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Ou seja, muito mais coisa. Obra da carne. Onde ela começa? Aqui. E onde ela termina? Aqui. Aqui mesmo. Não traz benefício para ninguém, só traz benefício. E não vai para Deus. Não vem de Deus e não vai para Deus. Mas quando ele diz aqui, mas o fruto do Espírito, no versículo 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito. Começa onde? O Espírito. Vem para nós amor, alegria, paz. Produza o bom em nós. E em todos que estiverem ao nosso redor. E se estende. E volta para Ele. Em glorificação. Ou seja, começa dele. Volta dele. Alfa. Bom. Então, por isso que a Bíblia diz que é para Ele. Ele é o alfa e o ômega. Agora, Jesus também diz, num texto que eu vou ler aqui, que é muito interessante, que tem a ver com o que eu estou falando. É o centro da existência. Não falei que é o centro do crente, é o centro da existência. O que eu quero dizer com isso? João 12, 32. João 12, 32. Diz assim, ó. Eu vou ler com os irmãos. Jesus falando. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Opa, João 12, 32, Jesus estava falando que ele ia ser levantado da terra. O que significa isso? Ele ia morrer, e a forma que ele ia morrer, levantado da terra. Se fosse uma cruz, ele ficava um pouquinho mais alto que a terra, crucificado um pouquinho mais alto. E ele fala: eu atrairei todos os que creem a mim mesmo. Está falando aqui. Eu atrairei todos a mim mesmo. Por quê? Todas as pessoas, todos nós, a nossa existência está ligada a Cristo. Numa relação pessoal, ou de aceitação, ou de rejeição. Crendo ou não, todas as pessoas, cada pessoa, a existência dela está ligada a Cristo. Pelo que Ele é, pelo que Ele fez. Nesse momento do tempo, quando Jesus foi crucificado, todos tinham que estar fixos nele.
Porque de acordo com sua relação com Ele, vai ser o destino da sua existência. Entenderam essa questão? Tudo bem? Entenderam essa questão? Entenderam? Sendo Jesus Deus e ao mesmo tempo homem, Ele fez a obra para tirar, para quem quisesse, para tirar a condenação eterna do pecado na cruz. E foi o sofrimento, hein? Ele sofreu a nossa vida de sofrimento para que nós pudéssemos ter a vida eterna com Ele. Não sei se você já parou para pensar, às vezes pensar em algumas coisas. É muito útil, inclusive, para a nossa fé. A fé é racional, né? Quem pensa um pouco acaba tendo fé. E quando Deus se revela, Ele é através da palavra. Veja, Jesus primeiro, Ele deixou a glória. Só isso já é uma questão grandiosa. É como se, vamos supor, até eu falei isso, se você tivesse o poder de transformação, e você estivesse andando aqui, você pisasse quem usa esse texto aí, esse exemplo, foi o Billy Graham. Pisou num formigueiro. Você pisa num formigueiro, você tem que agitar. Eu não queria estragar a casa das formigas. Como é que eu vou me comunicar com elas? Aí ele falou: só se eu me tornar uma delas. Na realidade, foi isso que Deus fez conosco. Ele deixou a glória dele para falar para ficar igual essas formiguinhas aqui. E muito mais do que isso, Ele foi humilhado. Ele foi flagelado, ou seja, chicotes, romanos, não sei se você já assistiu o filme de Jesus, a Paixão de Cristo, você não assistiu? É aquele flagelo, aquilo mesmo. Eles colocavam nas pontas lá osso, de ferro, lâminas, que eram para destruir a carne do flagelado, para ficar marcas de verdade doídas. Então pensa, ele foi flagelado, humilhado. Depois ainda colocaram espinho na cabeça dele. Não bastasse, ele foi carregar a cruz, levar até o lugar. Depois puseram ele tão fraco que ele ficou, com a noite toda lá preso, ele apanhou, ficou lá, e depois de manhã o julgaram, né? Pilatos julgou, carregou a sua cruz, e aí foi pregado. Segundo os entendidos, às vezes a gente pensa assim, né? Mesmo no filme, fez assim. Mas dizem que, por exemplo, não sei se você já. Bom, você sabe como é que estão os ossos aqui, né? Tem osso aqui, no meio. O nosso osso vem até aqui. O pulso é chamado carpo, né? E dele que sai os dedos. Então, o osso aqui não vem até aqui, vai até aqui. O osso até aqui. Então, se a pessoa pusesse um prego aqui, com o peso do corpo, facilmente. Mas eles colocaram aqui, aprender para não sair. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Uma das cirurgias que eu fui fazer, eu acho que antes da cirurgia tem que dar a anestesia. E eu sou um cara fácil de ver, dá para ver. Dá para ver, você. Aí você pega uma vez,
Minhas veias eram muito para dentro, né? No interior. Aí o anestesista, aqui não conseguiu. Aí ele veio tentar uma vez que estava aparecendo aqui, nessa região. Eu sei não. Quando ele enfiou a agulha aqui, pegou até no nervo. Eu levei um choque que eu acho que eu dei um pulo na cama onde eu estava. Sem brincadeira, deu um pulo. Por quê? Aqui é cheio de nervos. Um crucificado como Jesus. Você não precisa fazer muito esforço, não. Vai fazendo calma. Quando você pega aqui, tem um ponto aqui que dá choque. Não precisa nem muita força. Não sei nem como é. Não sei como é que chama. É um ponto aqui que você aperta e dá um choque. Se apertar aqui, tem um choque de bom. Jesus foi crucificado. E depois no pé. Só que os romanos eram tão sacanas. Ele foi pregado retinho. Assim. Para respirar ficava difícil. Então, para respirar, ele tinha que se apoiar no prego que estava no pé dele para respirar. Dá para imaginar isso? O sofrimento do crucificado. Fora isso, Jesus tinha apanhado, se flagelado. E muito. Uma coroa de espinho na cabeça. Mas não bastasse isso. Ainda tinha o seguinte: o peso espiritual do meu e do seu pecado estava sobre ele. Fora a dor física, a dor espiritual. Peso espiritual. Esse foi o Jesus que te amou para fazer isso. Glória a Deus. Ele te amou, aí chegou, se esvaziou. Já não é qualquer coisa. Viveu aqui. Foi humilhado. Morreu na cruz com toda essa dor. E o peso do pecado. E esse peso ele começou a sentir quando? Lá no dia de semana. Lembra que ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim este que cálice. Que cálice era esse que a gente entendeu? O cálice do peso do nosso pecado. Só ele. Mas ele fez. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Jesus que fez isso por amor a você, que criou você, que criou o ser humano. O ser humano rejeitou o pecado, mas ele foi lá pagar o preço do pecado para que quem quisesse pudesse se aproximar dele. Jesus é o centro da existência de tudo. Ou seja, vamos supor, um adorador de diabo. A existência dele depende de Jesus. Não depende de nada. O diabo pode dar um monte de coisa, bens materiais, isso, aquilo, para essa vida. Para a continuidade da existência dele, ele depende de Jesus. Se ele não se reconciliar e não se arrepender, já fez a escolha. Vai viver eternamente longe de Jesus. Um sofrimento eterno. Eu creio que não existe coisa pior, sofrimento pior, do que a separação e a impossibilidade de você estar perto da presença de Deus. Nada é pior que isso.
pensar nisso todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Para quê? Para querermos mais e mais em Cristo. Por isso que eu lancei esse desafio de oração, de jejum. Não é simplesmente um desafio, não, para provar para você mesmo que você. Não! É para estar mais próximo dele. É para a gente sentir mais a presença dele. A prática da palavra de Deus nos faz mais próximos dele. A palavra de Deus, oração, fruto do Espírito, praticar o fruto do Espírito, amor, bondade, amor, alegria, paz, unanimidade, fidelidade, bondade. Isso nos faz mais próximos dele. E aquele que não faz nada disso, praticar as obras da carne, a existência dele também está ligada a isso. Só que Jesus deu uma chance para todos, para estarem eternamente ligados. Por isso que eu estou falando aqui para os irmãos é o seguinte: irmãos, vamos mais em direção a Deus. Tua existência está ligada a Ele. Tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você foi e tudo que você deve ser, está ligado a Ele. Agora, como você está ligado a Ele, é escolha tua. Como? É a intimidade dele, íntimo dele, fazendo a vontade dele, praticando a palavra dele, ou rejeitando. Esse como é a tua liberdade, mas que a sua existência está ligada a Ele. A pessoa pode falar: onde já se viu? É porque Deus permitiu isso. Deus permitiu que Ele te deu liberdade. E a liberdade você pode fazer o que você quiser, irmão. Coisa mais preciosa que nós temos. A liberdade em Cristo Jesus. Que agora, graças à obra de Cristo, eu tenho liberdade de escolher por Cristo. E você também. Aleluia. Então, nossa existência é centrada nele. E só nele é que vamos poder entender e ter um nível de consciência maior e melhor a respeito da realidade. Que realidade? A realidade física e a realidade espiritual. Aliás, esta física nada mais é do que reflexo da espiritual, que é invisível. É reflexo. Então, entenda o tamanho do sofrimento. Tenha consciência do sofrimento físico e espiritual de Deus por você, por amor. Ele sofreu, né? Ele sofreu a nossa realidade física, para que nós pudéssemos desfrutar da realidade eterna. E se nós entendermos, nós vamos para o céu por amor. Aleluia. Então, quanto mais nós conhecemos de Cristo, quanto mais íntimos estivermos de Cristo, mais próximos, mais cheios do poder, da graça, nós vamos estar. Busque mais a Deus. Eu queria saber dos dons do Espírito. Busque a Deus. Deus te deu o dom. Deixa o que ele achar melhor. Gostaria de falar de busque em Deus. Gostaria de interpretar, busque em Deus. Gostaria de ter visão, busque em Deus. Mas principalmente, busque em Deus a presença dele, o amor dele. Esse é o principal. Se não tiver a presença dele, não tiver a palavra dele sendo falada, sendo praticada, nada vai bem. Nossa vida, nossa existência depende do Senhor Jesus. Amém? Amém.
Se nós conscientemente, nossa consciência, entendermos mais, buscarmos mais, Deus vai se revelar mais a nós. Porém, esta revelação maior, Ele vai derramar mais o seu amor, a sua graça, o fruto do Espírito. E você vai querer falar mais de Jesus para os outros, vai querer evangelizar mais. Então, abra sua boca, fale de Jesus para as pessoas. Não tenha medo, não. Se amanhã ou depois colocar, e é possível que isso possa acontecer, né? Pode acontecer, colocar em leis que seja proibido pregar a Bíblia. Primeiro eles vão proibir pregar a Bíblia externamente. Vai poder pregar a Bíblia dentro da igreja. Depois vão proibir as igrejas. Vão proibir você de ser cristão. Se você tiver, lá na Coreia do Norte, se você tiver um pedaço de papel que está escrito alguma coisa, vamos supor que tivesse escrito esse versículo aí, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, um pedaço de pão, papel de pão, e uma autoridade visse, você era levado para um campo de concentração que eles têm. Eles estavam em campo de trabalho. Na Coreia do Norte é assim. Se um vizinho seu vê você lendo alguma coisa estranha, que parece bíblica, e ele denunciar você, é o vizinho. As autoridades vão lá, vão te prender, vão te levar. Praticamente, você já está julgado. Mesmo que eles façam um julgamento, você já está condenado. E por que o vizinho faria isso? Na Coreia do Norte é assim. Na Alemanha, do Hitler, tinha lá um vizinho, seu vizinho fosse judeu, ele denunciasse que era judeu, a polícia vinha, pegava a família toda. Sabe o que os vizinhos faziam? Ia lá pegar todos os bens deles. Ou seja, não foi só o Hitler que foi, foram muitas pessoas que foram. E na Coreia do Norte, mesma coisa. Não é só o Kim Jong-un. São todos aqueles que colaboram com ele. Se você colabora com o mal, se você obedece o mal, você está associado ao mal. Então é tão mal. Mas nós aqui estamos associados a Cristo. Eu quero pedir agora para que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida e que cada vez mais nós tenhamos essa consciência, um nível de consciência da nossa existência para buscar mais e mais a ideia. Levante sua mão. Ó Espírito Santo, te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós, o Senhor usou a tua palavra, a palavra de Deus, para se revelar a nós, mostrando e apontando Jesus Cristo para a nossa salvação. Ó Espírito Santo, obrigado, porque a tua função é apontar Jesus Cristo. E o Senhor um dia apontou a vida de cada um desses teus filhos. E, Senhor, eu lhe peço, abençoe meu Pai. Abençoe a cada um dos teus filhos que estão aqui. E que nós possamos, dia a dia, aumentar o nosso nível de consciência da nossa própria existência em relação a Ti e buscando mais a Ti, ó Senhor Jesus. Muito obrigado pelo que o Senhor fizesse por nós. Muito obrigado, meu Pai. Eu oro, exalto e agradeço o Teu santo nome, porque sem Ti nós não